Muita gente me pergunta como começar a aprender inglês, o que fazer para aprender inglês e para ler em inglês. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas bem especiais sobre como aprender inglês aqui para vocês, logo depois da vinheta. Bom, galera, em primeiro lugar, você não vai aprender inglês de uma maneira mágica. Você não vai dormir não sabendo nada de inglês e acordar sabendo totalmente o inglês. Não. O aprendizado de uma língua, de qualquer língua, é uma coisa muito complexa. É como um processo. Você vai aprendendo através do tempo. Também não existe uma fórmula melhor do que a outra de aprender inglês. Eu vejo por aí muitas escolas falando, não, porque o nosso método é o melhor, o nosso método é o melhor. Galera, todos os métodos são bacanas, todos os métodos são legais. Digamos, vai 50% do método e 50% do aluno, do aprendiz. Então, não adianta nada, digamos, você está fazendo um curso de inglês e não ter nem um pouquinho de força de vontade de aprender a língua. Não. Depende basicamente de você. Depende principalmente de você, na verdade. Da sua força de vontade, da sua, digamos, persistência e da sua insistência. Eu comecei a aprender inglês de uma maneira bem sutil, digamos assim. A minha cunhada, Viviane, Vivi, te amo, ela é professora de inglês desde que eu me entendo por gente. Então ela sempre me deu esse incentivo, esse apoio para aprender inglês. Quando eu era muito novinho, ali quando eu tinha 10, 11, por aí, quando eu estava na adolescência, eu comecei a fazer um curso numa escola de inglês e eu fiz ali o básico. Eu aprendi, digamos, o básico. Eu fiz 2 anos de básico do curso e, assim, aprendi bastante coisa, aprendi. Depois eu fiquei um tempão parado. Mas nesse tempão parado que eu não fiquei, digamos, boiando no inglês, não. Eu assistia muito filme legendado, eu só assistia filme legendado. Filme dublado pra mim, depois, sei lá, dos 10, 11 anos, já era. Eu ouvia muita música, eu lembro que eu tinha uma pastinha, sabe aquelas pastas que tem um monte de pacotinhos de plástico e tal? Eu tinha uma pastinha daquelas cheia de letras de música, e que eu escrevia as traduções do lado. Eram basicamente músicas do Evanescence, que eu adorava Evanescence na época, mas eu fazia aquilo dali e eu cantava essas músicas. Tipo, eu ouvia as músicas, eu cantava junto para praticar minha pronúncia, para praticar a minha... sei lá, eu ouvia essas músicas aí. Então aqui vão as 2 primeiras dicas para você tentar aprender, tentar aprimorar o seu inglês. Esqueça os filmes dublados, principalmente, vamos e convenhamos, né, que a dublagem no Brasil é muito boa, mas ultimamente a onda, a modinha de dubladores de YouTube e tal, tá ferrando os filmes completamente. É só ver agora o Angry Birds e o casting de dublagem do Angry Birds vai ser horrível. E do Mowgli também, da Disney, que tá saindo o filme live action agora. Os dubladores são todos atores da Globo que não são formados em dublagem, não tem essa profissionalidade de tudo. Pega, meu filho, e vai ver filme em inglês legendado, ok? Que isso já vai ser um grande salto no seu aprendizado de inglês. Depois, música, galera. Ouçam muitas músicas em inglês. E cantem essas músicas, não tenham vergonha e cantem essas músicas enquanto vocês ouvem, tentando pronunciar corretamente, muitas vezes com a letra e tal. Vai, hoje em dia tá muito fácil, você tá aí com seu celular, com seu smartphone, você consegue pegar a letra na hora e tudo mais. É bacana, se você tiver acesso a um karaokê, cante no karaokê. Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing, because like, I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking, or the chocolate fondue. Perca a vergonha, que ó, vale muito a pena mesmo. Então,
Ouça mais músicas em inglês e veja mais filmes legendados. Essas são as duas primeiras dicas. Livros que eu indico mesmo para você começar a aprender, tipo, se você é real beginner, se você tá iniciando mesmo o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada no inglês, são os livrinhos da Cambridge chamado Real Beginners. É uns livrinhos, eu vou deixar aqui para vocês as capinhas, mais ou menos, dos livros, que são livros que você encontra por aí facilmente e são textos totalmente condensados, são textos, digamos, resumidos do resumo, mas que são histórias que vão te fazer começar a ler inglês. Eu sempre indico esses livros para os meus alunos. Tem um sebo aqui na minha cidade que tem esses livrinhos, então eu tô sempre mostrando eles aqui, tô sempre indicando para os meus alunos, vai lá e compra. Ele geralmente vem com CD, com audiolivro também, então dá para você ler e acompanhar o áudio e tal, é bem bacana. Esses são os livros que eu indico para real beginners mesmo no inglês. Quanto à leitura em inglês, como fazer para ler em inglês? Eu confesso para vocês que o primeiro livro que eu li em inglês foi Harry Potter and the Deathly Hallows, Harry Potter e as Relíquias da Morte, que na época que saiu eu estava tão ansioso para ler e eu não conseguia esperar a tradução da equipe que traduzia lá clandestinamente e tal, que eu baixei o PDF do livro em inglês e fui lendo com um dicionáriozinho do lado, sabe? Eu li praticamente o livro inteiro com um dicionário do lado. Eu já tinha conhecimento, lembra que eu já tinha feito um curso que eu disse para vocês, mas eu já tinha um pouquinho de conhecimento e facilitava. Mas esse foi um livro gigante. E o que facilita para você ler um livro em inglês é, na verdade, você já ter conhecimento daquele universo ou daquela história. Por isso que eu indico que o primeiro livro que você leia em inglês seja um livro que você já leu anteriormente em português. Se você gosta muito de Harry Potter, sei lá, leia Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter e a Pedra Filosofal, leia ele em inglês, que você vai ver que você vai entender muito bem. Um dos segredos para ler inglês é você não tentar traduzir palavrinha por palavrinha, porque muitas vezes a frase não vai fazer sentido. Leia o contexto, sabe? Lê um parágrafo. Você entendeu aquele parágrafo? Beleza, vai pro parágrafo seguinte. Porque, gente, sério, se você for ler palavrinha por palavrinha, traduzir palavrinha por palavrinha, você pira geral. Não rola. Então, voltando à história, o primeiro que eu li foi com um dicionário do lado, Harry Potter and the Deathly Hallows. Depois disso, na verdade, eu fui só lendo livros em português. Eu não lia muito mais livros em inglês. O que voltou a acontecer há pouco tempo atrás, que foi quando eu li o meu primeiro Stephen King em inglês, que foi o Dr. Sleep. Eu não vou mostrar ele para vocês aqui porque ele tá muito longe aqui, ó. Vocês estão vendo ele aqui embaixo, né? Dr. Sleep foi o primeiro livro que eu li em inglês depois de Harry Potter and the Deathly Hallows. Alguns anos depois, para vocês terem ideia. E, a leitura fluiu de uma forma excelente. Lembrando que eu já conhecia o universo do Stephen King ali de O Iluminado, já conhecia os personagens e tudo mais, e foi bem mais fácil. Depois, outro livro que eu li em inglês e que eu indico fortemente para vocês começarem as vossas leituras em inglês é The Hobbit, do J.R.R. Tolkien, ou Hobbit. Todo mundo já conhece a história do Senhor dos Anéis, está careca de saber a história do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então, já que você já conhece isso, você já viu os filmes, você pode já ter lido o livro em inglês, começa a ler o Hobbit em inglês para você ver como é fácil o entendimento, como é fácil essa pegada. E você vai aprendendo, claro, palavras novas, porque eu falei para você não tentar traduzir palavrinha por palavrinha, mas tem aquela palavra que te chamou a atenção e você não sabe o significado, dá uma olhadinha lá no dicionário que pode ser interessante. Essa edição do Hobbit que eu tenho aqui é uma edição americana, paperback, foi lançado pela Warner Bros. E ele é dividido em duas partes. Eu imagino que quando eles iriam dividir o filme em duas partes, essa seria a divisão, que acaba ali nele saindo da montanha, aquela do fogo para a frigideira, da frigideira para o fogo e tudo mais. Eu indico fortemente que você comece a ler Tolkien em inglês, comece pelo Hobbit. Se você for ler O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, aí a coisa ferrou. Nem eu, que sou professor de inglês, tenho coragem de começar a ler o Silmarillion em inglês, porque não vai. O Senhor dos Anéis até leria, mas não sei, não tenho vontade de ler. Outro livro que eu indico fortemente que você leia em inglês para começar a praticar é o Coraline, do Neil Gaiman. Eu não gostei desse livro, eu já fiz uma resenha dele aqui, eu não gosto muito do Neil Gaiman.
mas é uma leitura muito fácil, uma leitura muito fluida. É uma leitura para real, tipo, sabe assim, pessoa que está começando a ler mesmo, é uma leitura infantil. Então vai muito para você começar a ler Coraline, do Neil Gaiman. Super indico. Essa edição aqui eu paguei bem baratinho, eu comprei na Submarino, acho que eu paguei R$10 nela. Era R$10 e 2 de frete, eu acho. E, meu, é muito fofinha essa capa. Convenhamos que é uma capa muito bonitinha, vale a pena. Outro livro que eu indico para você começar a ler em inglês é o The Graveyard, ou The Ocean at the End of the Lane, ou O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu li esse livro, na verdade, de duas formas. Eu lia um capítulo em português, depois lia um capítulo em inglês. Li um capítulo em português, li um capítulo em inglês. Eu vi que a tradução estava bem furreca. Eu acho que esse foi um dos motivos que eu não gostei muito do livro. E, assim, essa história, sinceramente, não rolou. Essa história minha com o Neil Gaiman. E foi o primeiro livro do Neil Gaiman que eu li. Por isso que eu acho que eu tenho esse pé atrás com esse autor aqui. Mas um livro dele que eu me apaixonei, que eu li em inglês também, que eu indico para ser lido em inglês, é o The Graveyard Book, ou O Livro do Cemitério. O nome do personagem desse livro aqui é Nobody Owens. Ou seja, traduzido como Ninguém Owens. Só que assim, gente, galera, nome próprio não se traduz. Eu não sei o que tem na cabeça desses tradutores nacionais que traduzem nome próprio. Tipo, a Lia Wyler lá no Harry Potter é Bill Weasley, que era o irmão do Rony. Ela vai e me traduz como Carlinhos Weasley. Pô, sério, assim não dá, né? Então, eu indico fortemente que vocês leiam a história do Body, não do Nin, é do Body, do Nobody Owens. E é uma leitura que aí eu já indico para alguém que já esteja num nível ali intermediário de inglês. Porque tem muita coisinha aqui complicadinha, né? Que você vai ler e você... Ah, sério? Ah, e o Ocean at the End of the Lane também para um nível mais básico para intermediário nessa transição assim. E para quando você estiver lá com seu nível avançado de inglês, claro que eu indico os livros do Master Stephen King. Aqui foi um dos primeiros livros que eu tentei me arriscar a ler do Stephen King em inglês, que eu comprei, que foi o Under the Dome, que eu fui ler só depois de ter lido a edição brasileira, né, porque... O livro aqui, sinceramente, ele tem 1072 páginas, então... Eu, na verdade, quando vi esse calhamaço, eu não tive coragem de tentar começar a ler. Eu li a versão traduzida e depois eu peguei essa daqui e li rapidamente, até por já... Tipo, eu acabei a versão em português e fui ler a versão em inglês. E é isso, galera. Essas são as minhas dicas de leitura em inglês. Lembre-se bem, quem não tem persistência não vai chegar a lugar nenhum. Então, esforce-se, coloque uma meta. Não, eu vou aprender inglês, eu vou aprender inglês, eu vou aprender inglês. Se você não tem, tipo, digamos, uma forma de começar a aprender sozinho, procure um curso e não importa o método, como eu te falei, se dedica que você vai acabar aprendendo alguma coisa, ok? E se você tem coragem de meter a cara para ir sozinho, tem vários sites na internet que te dão essa oportunidade de começar a aprender inglês. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E assim, como eu falei para vocês, música, filmes e séries, assistam. Se vocês já conhecem o universo, assistam aquele filme, aquela série em inglês, legendado em inglês, que também ajuda pra caramba. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês foi Friends. Friends eu assisti as 10 temporadas, totalmente legendadas em inglês. E foi a primeira aventura que eu tive assim de... Eu vou assistir em inglês, legendado em inglês. Antes eu assistia filmes tipo Titanic, que é um filme que eu gosto pra caramba. Eu assistia ele legendado em inglês de boa, mas é um filme que eu já tinha assistido 1470 vezes, digamos assim. Mas não, Friends era a primeira vez que eu tava assistindo, era a primeira vez que eu tava acompanhando a série, e eu tava assistindo ali em inglês, e por incrível que pareça, legendado em inglês, e eu ria pra caramba das piadas, porque eu entendia. Então, se você já tem essa pegada, essa vontade, comece a fazer isso no inglês, que você vai, desenvolver o seu inglês de uma forma que ser muito rápida, ok? É isso, gente, que eu tenho pro vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de dar o seu joinha se você gostou do vídeo, de ajudar a compartilhar para os seus amigos que querem aprender inglês. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!